produção dos camponeses e o movimento popular ocupando casas e os soldados também. Então você tem um processo autogestionário interessante em Portugal, mas também de curta duração, né? Na França nós falamos da LIP em 73, onde os trabalhadores ocuparam, era uma indústria de produção de relógios, e existe até hoje essa experiência. Ela foi marcante na Europa, porque no Larzac, uma região de camponeses, agricultores franceses também, houve uma luta nesse sentido, que era ser uma região ocupada para uma usina nuclear, alguma coisa, eles se rebelaram, e aí você teve o pessoal de Besançon, a cidade toda se envolveu, eles fizeram viagem pela França toda com os camponeses, depois veio a Itália tinha o mesmo processo na época, então foi uma troca muito interessante. E em 50 a autogestão na Iugoslávia, né? Essa seria um capítulo especial que dura pelo menos 20 anos, né? Com contradições, mas começa um processo institucionalizado. Bom, nós vamos avançar numa linha diferente da linha do experiência soviética ou da chinesa, que é uma linha de autogestão dos conselhos operários, que começa nas fábricas, é claro, e depois se expande para o território, nas comunas, como eles chamavam, as comunidades, e depois tentar ver como isso entra no aparato do Estado, que era a Liga Comunista da Iugoslávia. Então aí tem uma série de problemas das nacionalidades, desenvolvimento desigual, uma região muito pobre, outra mais desenvolvida, mas aí mereceria um seminário sozinho para a gente avaliar a experiência de 20 anos na Iugoslávia, que acabou de forma trágica, não porque era autogestão, mas porque as contradições religiosas, nacionalistas, etc., terminaram passando por cima das contradições sociais, e nós tivemos guerra e tudo isso que se colocou também na Rússia mais recentemente, e Geórgia, tudo isso. Em 53, aí você tem um ciclo no leste europeu. Começa a revolta dos trabalhadores em Berlim Oriental, da Constituição Civil, onde eles começam a fazer essa discussão dos conselhos de trabalhador, a democracia, etc. Aí tem um massacre dessa experiência. Os conselhos na Hungria em 56 também, aí tem um processo que vem em relação à morte do Stalin, que é em 53, o 20º Congresso em 56, houve uma abertura e os trabalhadores entraram nessa brecha com essa discussão da autonomia dos conselhos operários, e também na Hungria nessa época. Na Hungria é uma verdadeira revolução, como eu já tinha falado. Os trabalhadores questionam radicalmente, inclusive, o poder do Estado e como se poderia ter o fenecimento do Estado constituindo uma segunda Câmara que seria eleita só pelos produtores, e que essa Câmara seria responsável por todo o processo de socialização dos meios de produção, e ao lado dela ficaria o Parlamento, quer dizer, eleito por todos os cidadãos, né, de caráter universal, e aí você iria vendo uma certa dualidade de poderes, mas foi um caminho que eles encontraram de como alterar e modificar radicalmente a estrutura do Estado, né? Então aí você tem em 56, que é a Polônia, que é a Hungria. Na Hungria, a invasão da União Soviética, na Polônia, uma cooptação do movimento, e aí a Polônia se torna um elo fraco no leste europeu. Em 70, outra vez, tem uma revolta dos trabalhadores, e isso explode também em 76, a classe operária dá salto de qualidades em organização clandestina dentro das empresas e na proposta também. Isso leva então a 80 e 81, o auge no leste europeu, que é talvez a maior manifestação de massa de trabalhadores, que é o Solidarność. Aí rompe realmente, porque é um primeiro sindicato livre, e não é um sindicato, é um movimento social. E com a crise econômica se agravando, em abril de 81, os trabalhadores desencadeiam o que eles chamam a tática da greve ativa, que você ocupe e a empresa passa a ser deles, né? Não tem mais patrão, que no caso seria o Estado. E aí 3.000 empresas vão formar o que eles chamam uma rede autogestionária, e vai discutir como ela participa do sindicato, né? E ela começa a exercer um controle territorial também sobre a distribuição de alimentos, porque estava um processo de carência, digamos assim, de alimentos na Polônia. Bom, aí também a saída foi uma invasão da União Soviética, e aí fecha um ciclo e a luta se volta para dentro da União Soviética. Então aí eles vão fazer o quê? Não tinha mais saída, porque foi para o coração do sistema, e o que nós vimos foi a implosão, né? Em 66, a Comuna de Xangai também, na Revolução Cultural, a parte mais industrial, que é Xangai, os trabalhadores também fizeram o que eles chamavam a Comuna de Xangai,
Ele é um governo dos próprios trabalhadores, e dentro das contradições da China na época, aí você vai ter uma disputa dentro do aparato partidário, e essa experiência termina sendo também eliminada. No Japão, nos anos 70, nós vamos ter várias experiências que eles chamavam, que era de autogestão, de empresas falidas que os trabalhadores assumiram, criaram toda uma tecnologia nesse sentido, e o capital depois, no toyotismo, transforma nos comitês de controle de qualidade, CCQ. Quer dizer, o capital se apropria de um conhecimento construído livremente pelos trabalhadores e devolve de uma forma extremamente negativa para eles, né? A vingança do capital transforma no centro, o comitê de controle de qualidade, que se espalhou pelo mundo todo no processo de trabalho. A Revolução da Argélia é outro elemento importante, é em 62, é uma revolução dos camponeses que lutam contra a França, se libertam da França, e basicamente o país, dentro da religião muçulmana, eles constroem um socialismo muito específico, mas que é baseado também na autogestão. Eles estudam muito a experiência da Iugoslávia, os poloneses também estudaram muito essa experiência, e é uma das revoluções mais interessantes que nós tivemos. Aí teria que ter tempo para analisar de por que foi uma experiência que terminou depois sendo, digamos, derrotada. E nós temos também, aí é importante falar, a Primavera de Praga, no leste europeu, talvez, junto com o Solidarność, tenha sido a experiência mais avançada. Porque é uma experiência, não é a revolução, a Primavera de Praga, a gente tem que dizer, foi a revolução dos conselhos de trabalhadores, porque era um partido comunista avançado, começou uma reforma por cima, os trabalhadores levaram adiante, e você tem um congresso fabuloso, o 14º, clandestino no país dele, pela invasão dos tanques soviéticos, onde eles vão, a grande discussão da questão da autogestão. Como é que você pensa uma república autogestionária da Tchecoslováquia, quer dizer, na linha que seria a comuna também, né? Um tipo de governo onde tem o fenecimento do Estado e o poder passa a ser exercido pela população e principalmente os trabalhadores. E aí você tem grandes intelectuais debatendo, como o Karel Kosik, fez grandes debates nessa época sobre essa questão da autogestão. Havia diversas posições sobre a autogestão, uma visão tecnocrática de alguns, e o Karel Kosik é conhecido aqui pelo Dialética do Concreto, é um livro que fez sucesso no mundo inteiro, e aqui no Brasil uma visão nova do marxismo, que leva para o campo da educação, do conhecimento também, articulando com o existencialismo, a fenomenologia. Ele recentemente tem um livro que o Michel Levy lançou quando ele morreu, que chama-se A Crise dos Tempos Modernos, onde ele retoma a Primavera de Praga, faz uma análise do neoliberalismo implantado no leste europeu e disseca esse tipo de sociedade, né? Então aí a gente fecha, pegar só mais alguns minutos, aí toda essa experiência que houve no leste europeu, na Europa, na Ásia e na África, e na América Latina, a gente poderia falar, a experiência específica nossa se chama as áreas de propriedade social. Nós tivemos na Bolívia a Revolução de 52 e a Assembleia Popular de 71, que era um governo de militares do general Torres. Então a experiência venezuelana não é única, não é singular. Nós temos experiências desse tipo, de militares que combateram a guerrilha, que era o Che Guevara, tomaram consciência ao contato com a miséria do país, os camponeses, e um movimento operário camponês e indígena que tinham experiência de controle operário, de autogestão. E então tem a Assembleia Popular. A Bolívia praticamente passa a ser dirigida por uma Assembleia Popular, era um soviético. E aí houve uma repressão muito grande e, sobretudo, o Exército Brasileiro foi lá e participou do massacre que houve em 71. Em 59, a Revolução Cubana é algo também interessante, porque em Matanzas, lá para a década de 70, eles fazem uma experiência de poder popular municipal, com revogação de mandatos, etc, etc. Então tem alguns elementos interessantes. 79, a Revolução na Nicarágua já traz elementos interessantes da propriedade mista, por exemplo, né? Você tem a propriedade privada do capital, a propriedade estatal, mas tem uma propriedade social. E depois que houve a derrota, se desenvolveram muitas experiências de economia solidária. Tem um companheiro chamado Orlando Nunes, que escreveu muito sobre a questão da autogestão na Nicarágua, na época e depois. O Peru do Alvarado, em 68 também, que é o ano mágico, né?
eles assumem o poder, os militares, e desencadeiam um processo de autogestão. Se cria toda uma área de propriedade social, que o Mário Pedrosa andava por lá, Darcy Ribeiro. Então é uma experiência muito interessante também de governo, mas também essa experiência ela vai durar até 75. Eles trouxeram pensadores da Iugoslávia, tinha uma política de fomento, banco para fomentar as experiências de autogestão, tinha empresas recuperadas também, além das empresas de propriedade social. Então, um tipo de experiência interessante. Não é apenas ter uma secretaria no governo, era algo que se encaixava no projeto de desenvolvimento do Peru naquela época, né? A Argentina dos anos 60 e 70, o Cordobazo, e depois toda a experiência que foi desenvolvida, onde tinha ocupação de fábricas, que foi uma experiência que se jogou depois já na década de 90 também, é uma experiência interessante de ser vista. E na Argentina isso abriu espaço para o José Aricó publicar toda a biblioteca socialista da Masperro da França, publicar na passado e presente na América Latina, e aí serviu assim de uma bibliografia fabulosa desses elementos dos pensadores da autogestão, da própria autogestão. Então essa foi uma experiência interessante. Outra, o Chile da Unidade Popular de Allende. Chegou um momento em que há um contrato entre o governo, o Ministério do Trabalho, sob a hegemonia do Partido Comunista Chileno, um partido com massa operária, chilena. Se faz um contrato para ter uma área de propriedade social, que era autogestão e cogestão. Então o governo, o Ministério do Trabalho seleciona 90 e tantas empresas que passam a ser dirigidas pelos trabalhadores, com a ajuda do governo. Aí os operários, numa dinâmica de luta de classe acirrando, e por que só 99? Não, é porque tem umas que são dos norte-americanos, se mexer aí você está mexendo num vespeiro. E eles disseram, bom, a dinâmica nossa é outra. Então eles começaram a se organizar dentro das fábricas, ganhar os sindicatos e ocupar
ocupava as empresas e exigia que no parlamento essas empresas transformassem de propriedade deles. Então aí tinha um socialismo por cima e um socialismo por baixo, como tem um pesquisador norte-americano que faz referência. E aquilo começa também no campo. Começa no campo, onde tinha uma reforma agrária desde o governo da democracia cristã do Frei, mas começa em um bairro onde tem diversas indústrias, sob gestão dos trabalhadores, eles criam os cinturões industriais, que era como uma comuna naquele bairro, e se junta com as associações de moradores, o movimento popular que estava organizado, e alguns grupos de esquerda mesmo realizam alguma assembleia popular para pensar como é que pensava um poder popular no Chile. Bom, a história do Chile é conhecida, o massacre que foi realizado, quase 100 anos depois da Comuna de Paris, os militares entram nas fábricas, porque tinha uma lei para controlar e tirar as armas que os operários tinham, as suas milícias operárias, tudo é um massacre. E ali começa a política neoliberal na América Latina, massacrando uma experiência que tinha elementos fortes de autogestão. Né? Bom, tem mais recentemente, aí eu acabo, o Brasil teve aquelas greves de 68 em Osasco, que era na base das comissões de fábrica, né? Em Contagem também, então que ali trouxe toda uma experiência depois para a Central Única dos Trabalhadores, as oposições sindicais, pensar elementos do controle operário, embrião de autogestão, que são as comissões de fábrica, como a gente chamava aqui. E o último que nós temos, eu diria assim, a autogestão mais territorial, quando ela surge nos países da América Latina e no nosso caso no Brasil, o exercício do poder nas cidades, em comunidades territoriais grandes, como é o caso de Catende, o caso das comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Isso vai aparecer cada vez mais, desde que o Fórum Social vai ser na Amazônia, e tem um processo de acirramento de lutas sociais na Amazônia, com grandes projetos do grande capital, mas também do governo brasileiro com o Programa de Aceleração de Crescimento. Então está invadindo terras indígenas, são de comunidades antigas, que o território é sagrado, a propriedade é comum, e os índios são muito bem organizados. Tem o caso aí da Bolívia, tem o caso do Equador, de experiências peruanas. Então você tem um campo novo que está acontecendo, de governos que entram e que são pessoas que vieram do meio popular, operário, sindical, camponês. É um fato novo, que o voto está sendo uma coisa que não está favorecendo os dominantes. Agora, o que é que esses governos vão fazer? Que capacidade tem, como o caso do governo Lula, que é um cara que vem do Nordeste, operário, de ter uma coisa mais radical na mudança da estrutura do... Aí é uma outra discussão, mas abrir um campo para a economia solidária, mas é muito tímido, digamos, ainda, em termos de recursos, de fomento, etc, etc. E tem a Venezuela. A Venezuela é uma experiência interessante, porque é um país da América Latina, onde tinha um partido comunista que, na Primavera de Praga, ele se manifestou contra a União Soviética. E abriu com o Petkov, que hoje, inclusive, é um opositor do Chávez, foi candidato contra o Chávez, que era uma linha toda de autogestão. Então, a Venezuela, onde tinha o pessoal do petróleo, sobretudo, que era a vanguarda, teve um momento em que você tinha todo um movimento operário de base organizado e abriu uma coleção chamada El Cid, que publicava livros dos grandes pensadores da autogestão e da experiência da Iugoslávia, como Kardec, etc, etc. Então, no Brasil nós nunca tivemos isso, a Argentina bem depois e a Venezuela tinha. Então tem uma tradição também de discussão nesse campo, de participação, e quando junta com o bolivarismo e os novos sujeitos que foram surgindo, então aí você tem uma combinação que é muito interessante, muito singular, para a gente não se fechar, porque também tem uma coisa que vem de um governo que tem um controle de um aparato militar, como foi na Argélia, como foi em Nasser também, que falava de autogestão, como foi no Peru, como foi na Bolívia, e, enfim, onde surge de iniciativas que os militares têm uma presença muito grande e depois ocupam o aparato do Estado. Aí o poder dos trabalhadores, como que se manifesta dentro disso? Então a Bolívia, esse programa que eles têm, que eles chamam do Desarrollo Endógeno, é um programa interessante na área de economia solidária. E por último, eles têm a renda do petróleo que desloca 40% para a fundação de cooperativas. Agora a gente diz, falta qualificação, falta projeto político, falta pedagogia, etc, etc. Porque quando é uma coisa que o Estado coloca, então a participação popular é intensa, mas é uma coisa que de um ano para o outro, 5 mil cooperativas passa para 80 mil.
Então todo mundo passa a ser cooperativado. Agora, bom, e qual a qualidade desse cooperativismo, né? Bom, e aqui a gente fecharia assim, já é uma porção de experiências que nós falamos dos ciclos históricos. Eu só veria mais um tempinho assim para pegar também o seguinte, essas experiências, eu só entendo a economia solidária e a autogestão com um horizonte utópico, né? Porque a estratégia, o passo a passo é uma coisa muito difícil. E com a economia solidária, como a gente diz, o pessoal diz, ó, nós trabalhamos para garantir o almoço de ontem, não é o de hoje. Então o lado imediato da eficácia, o lado economicista, digamos, ele é muito forte. Então é preciso ter uma visão de mundo que você articule esse cotidiano com um horizonte. Quer dizer, é um projeto estratégico. Nós estamos pensando o Brasil, não é apenas pensar a eficácia de experiências isoladas, como generalizar, se articular em redes, cadeias produtivas, e isso exige uma capacidade política muito grande dos atores que estão envolvidos, de construção de hegemonia, construção de projeto político, mais do que só a plataforma que já está elaborada com as discussões. E aí, aqui fechando no meu trabalho, eu fui buscar quem trabalha essas questões, quem trabalha a possibilidade, a utopia concreta, não a utopia abstrata, né? É o Ernest Bloch. Eu andei estudando muito o Ernest Bloch nesse sentido, que ele tem o princípio da esperança, o espírito da utopia, é uma visão de mundo romântica que está ligada a essa questão da autogestão, né? E depois eu fui ver, bom, mas nós temos um grande pensador da utopia no Brasil que se chama o Paulo Freire, né? Então o Paulo Freire, e aí entra toda a questão da educação popular, onde nós estamos envolvidos, porque pensar autogestão e economia solidária sem educação popular, sem formação, é praticamente você não pensar, porque é uma mutação cultural de pessoas que vivem anos e anos numa sociedade de propriedade privada dos meios de produção, de individualismo, do ter, e de repente você fazer uma passagem, que eu chamo uma mutação cultural, você passa a ser proprietário dos meios de produção, não a ser o patrão nem ser o dono, porque o socialismo, na autogestão, não há o direito de propriedade, há o direito de gestão. Eles vão gerir a propriedade que é da sociedade, que é uma propriedade comum, que pertence a todos os cidadãos, não é isso? Ver como isso é planejado democraticamente para pensar um país. Então essa consciência da propriedade social, da propriedade comum, ela é difícil, ela exige já um grau de experiência bem mais avançado. Mas enfim, isso eu acho que é uma pedagogia da utopia concreta. O Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, chegaria a algo que a gente poderia dizer que é uma pedagogia da utopia, como uma concepção filosófica e ontológica, não é só uma concepção pedagógica, né? Então ele tem coisas interessantíssimas aqui. Eu vou terminar com o Paulo Freire, quando eu peguei algumas falas dele. Todo amanhã, porém, sobre o que se pensa e para cuja realização se luta, implica necessariamente o sonho e a utopia. Não há amanhã sem projeto, sem sonho, sem utopia, sem esperança, sem o trabalho da criação e desenvolvimento de possibilidades que viabilizam a sua concretização. Aí você pega um pensador como Lucien Goldman, que foi também, no final, um pensador da autogestão, com nuances, tudo, onde ele trabalha a questão do possível. Quer dizer, nós trabalhamos o que é contrário à utopia, é o pragmatismo, não é a realidade é composta dela própria e de possibilidades que estão inseridas ali dentro. Então você tem que ver que possibilidade nós podemos trabalhar para, digamos assim, desenvolver a nossa ação. E aí a possibilidade, ela implica o amanhã, ela implica um outro conceito de história, que aí eu acho que teria que ir no Walter Benjamin, por exemplo, que é um pensador que pensa a história para a questão da autogestão, quando ele diz a continuidade na história é a da opressão. A luta dos trabalhadores, ela é marcada pela descontinuidade, porque todo esse ciclo que eu falei aqui, o rosário de experiências, aparentemente são derrotas. Mas o Marx fala da pedagogia da repetição. Ele diz, não se aprende se não há repetição. Quando ele fala daquela ideia da farsa e da tragédia. O que acontece aqui é que nesses grandes momentos de luta dos trabalhadores, eles constroem seus projetos estratégicos, né? Agora tem que ver que quando esses momentos refluem, como é que você constrói a utopia no dia a dia? É aí onde entra a pedagogia da autogestão, porque nos grandes momentos
o que é que acontece? São grandes assembleias, são greves, são mobilizações, tem inclusive momentos de questão armada, de luta militar. Não são momentos propícios para você pensar o cotidiano, o dia a dia. A grande dialética é essa. Como você articular esses grandes momentos que os trabalhadores concentram conhecimento que vem da experiência, da produção teórica e constrói suas utopias, suas ideias, a Associação Internacional, a Comuna de Paris, a República Autogestionária da Tchecoslováquia, ou aqui quando eles fazem a plataforma, o programa que surgiu da Conferência da Economia Solidária. Agora, quando você vai para o dia a dia, como é que a autogestão, além de ser um horizonte de utopia concreta, que está baseado em experiências que são possibilidades que estão aí, não são utopias abstratas, são possibilidades, e no dia a dia você construir o tal do gota a gota para você preparar grandes transformações. Então acho que esse é o grande dilema das experiências de autogestão e, por fim, ver onde e quais são as condições que as experiências atuais da economia solidária podem dar um salto na luta, na organização, na teoria, etc., etc., para serem lutas que tragam essas características mais desenvolvidas além do capital, que é a grande questão que o Mesaros coloca e também coloca o João Bernardo, digamos assim, né? Então, eu pararia aqui, não tem condições da gente entrar em cada experiência e detalhar como é que foi o processo, os avanços, os recursos, mas eu acho que deu para cumprir algo assim, de ver alguns pensadores, né, além da parte mais particular no início do meu caminho para a autogestão, e uma cobertura, pelo menos, en passant, assim, de todo um ciclo de experiências que ocorreu no mundo todo, né, dentro de um quadro um pouco mais, digamos assim, cronológico, né? Cronológico, que foi na Ásia, o leste europeu, o mundo ocidental e principalmente aqui na América Latina, e a discussão mais recente que é essa sobre Brasil, a economia solidária, como ela se coloca. Mas eu diria assim, você vê que para trabalhar essa questão é preciso você se apropriar de toda uma cultura socialista autogestionária que foi desenvolvida em experiências territoriais no Brasil, desde a época colonial, passando pela Comuna de Palmares, etc., etc. Foi isso que eu tentei mostrar na palestra no Conselho Nacional da Economia Solidária. Agora não começa em 94, né? Então alguns podem dizer, a autogestão é uma coisa, a economia solidária é outra. Eu pessoalmente acho que uma coisa está imbricada na outra. Não é a mesma coisa, mas o potencial da economia solidária, e se baseia em princípios de autogestão, mas para serem lutas que se coloquem na perspectiva socialista da autogestão, elas têm que ir além do capital. Aí seria outra discussão de ver que formas de luta, de organização, capacidade política de construir um projeto contra-hegemônico, e eu diria, por fim, se articular com os trabalhadores do mundo do trabalho assalariado, né? Porque não é a economia solidária sozinha que vai pensar um projeto para esse país nessa perspectiva. As comunidades indígenas, os quilombolas, etc., estão mais próximos, mas tem um mundo aí da Volks, da Ford, etc., etc., onde os trabalhadores, e a gente diz o quê? Como essa autora Beverly, ela diz, olha, o mundo operário se fragmentou, tem sujeitos fragmentados no conjunto do que a gente chama o mundo do trabalho, que poderia ser um sujeito que o Mesaros, o Marx e tantos outros disseram, os trabalhadores livremente associados. É de uma multiplicidade enorme, tem uma fragmentação. Agora ela coloca claramente, o capital, ele não se fragmenta no seu núcleo ontológico, digamos assim. É um sujeito que está aí, é um sujeito devastador, é um sujeito poderoso, mas numa crise estrutural, atravessado de contradições como nunca aconteceu antes. Agora falta algo aí do lado de cá do mundo do trabalho em toda a sua complexidade, de como construir um sujeito que porte essas experiências e possivelmente com ali um processo de transição, um processo longo, a gente consiga alterar profundamente ou radicalmente a relação de forças que nós temos hoje.